relação ao PET. Luiz, agora em relação já que eu falei do PET, em relação ao PET, existem locais que só fazem o PET com o flúor radioativo, existem locais que fazem o PET junto com o contraste iodado da tomografia. Me fala um pouco sobre isso, qual a tua opinião? O PET, para a gente entender, quando a gente fala PET, a gente está falando de 2 exames que você faz e depois você junta em um só. A tomografia, que todo mundo conhece, que pode ser feita sem contraste na veia, contraste de iodo, ou com contraste na veia. E o PET é um exame de cintilografia, é um exame muito menos nítido. É como se a gente estivesse olhando uma pessoa atrás de um vidro do chuveiro, aquele vidro chapiscado. Então você vê que é uma pessoa, mas você não vê detalhe. Então o PET, você pega uma foto da pessoa e você coloca uma em cima da outra. É mais ou menos isso. Você faz a tomografia e você coloca junto com o PET. Daí você consegue ver que aquela área de captação está no fígado, ou está no pulmão, ou está no pâncreas, ou está no estômago. O que acontece é que tem muitos lugares, hospitais, até hospitais grandes, renomados em São Paulo, não injetam o contraste iodado quando faz o PET. Faz uma tomografia sem contraste e casa com a cintilografia. E alguns outros hospitais fazem uma tomografia com contraste iodado. Eu recomendaria a todos fazerem só nos lugares que fazem com contraste iodado, porque te traz muito mais informação, muito mais detalhe. O PET é ótimo, mas às vezes pequenos tumores no fígado, o PET passa batido. E a tomografia com contraste vê. Então, o ideal é você fazer a tomografia com contraste. Você vai me perguntar, mas então por que hospitais, às vezes referência, famosos em São Paulo, não injetam? A minha resposta é só porque é mais barato. Cuidado, hein? Tô brincando. É porque é mais barato, é porque é mais rápido para laudar. E daí eles vão dizer, não tem nenhum tempo estudo... de máquina também. Eles vão dizer, não tem nenhum estudo que mostra que, na verdade, o que acontece. Daí eles fazem uma tomografia sem contraste no PET e te pedem uma ressonância. Uma tomografia sem contraste no PET e te pedem uma tomografia com contraste. Então, eu não vejo sentido. Eu realmente recomendaria... E você expõe um tempo maior de radiação do paciente. Aumenta o custo para as operadoras. Eu realmente recomendaria a quem for fazer um PET perguntar. Você faz contraste iodado no PET? E se não fizer, procura outro lugar. Por que as pessoas têm tanto medo do contraste iodado? Acho que historicamente o contraste iodado tem um risco de alergia, tá? Principalmente. Ele também pode piorar um pouco a função do rim, mas os contrastes modernos, os de hoje em dia, praticamente não mudam mais a função do rim. Talvez um paciente que tenha insuficiência renal, a gente deve evitar o contraste iodado. E paciente que já teve alergia a contraste iodado, a gente deve também evitar ou tomar alguns remédios tipo corticoide para você não ter outra reação. Mas eu acho que é um pouco histórico, porque o contraste antigamente, quando começou a tomografia na década de 80, 90, o primeiro contraste iodado dava muito enjoo, muito vômito, piorava muito o rim, dava muita alergia. Então, quem tinha alergia a camarão não podia tomar contraste iodado. Essa ia ser minha próxima... Na década de 90. Ia ser minha próxima pergunta. Sou alérgico a camarão, posso fazer contraste? Hoje pode. Na década de 90, a gente via que tinha mais alergia a contraste quem também tinha alergia a camarão. Mas hoje não tem mais essa correlação. Então, se você tem alergia a camarão, não coma camarão. O contraste você pode fazer. Se você fez uma tomografia com contraste e teve alergia, daí você deve evitar, ou você pode fazer, desde que a alergia não tenha sido uma alergia assim, muito grave. Então, se foi só a pele ficou com umas pipocas, ou eu fiquei vermelho e tive um pouco de coceira, isso é uma alergia leve. Você pode fazer de novo tomografia com contraste, mas tomar o cuidado de tomar alguns remédios antes de fazer a tomografia com contraste de novo, que é corticoide ou remédio para alergia mesmo, tipo Benadryl, você já não vai ter alergia, mas pode fazer. Em relação ao tratamento, vamos falar um pouco na quimioterapia. Eu vou fazer a quimioterapia, você descobriu hoje, e você falou que o mais comum é descobrir não na fase mais inicial, então eu vou precisar fazer quimioterapia.
É uma quimioterapia muito pesada? É uma quimioterapia que cai cabelo? Quais são os sintomas que eu devo me preparar, os mais comuns? No tumor de estômago, eu definiria como uma quimioterapia pesada para o paciente. Pode cair cabelo, mas é um esquema chamado FLOT. Pesado, mas possível. E não é que o paciente... Quando a gente fala que o esquema é pesado, dá a impressão para o paciente que ele vai ficar na cama, inativo naquele período de tratamento, e não é isso que a gente vê. Mas pode ter alguns sintomas, cansaço. Eu falo para o paciente, a bateria acaba mais cedo, não é cansaço de falta de ar, eu não vou conseguir fazer as coisas, mas eu estou habituado a trabalhar até as 20, eu não vou trabalhar até as 20, eu vou trabalhar até as 14, 15. É toda semana? É a cada 15 dias? É a cada 3 semanas? Como que é? Infusões na veia, né? O tratamento é todo feito na veia, através de um catéter. Depois você pode até explicar melhor o que é esse catéter. Infusão por 24 horas a cada 15 dias. E a gente faz um tratamento para tumores não metastáticos, quando a doença ela é grande, mas não saiu para outros órgãos, a gente faz um tratamento em sanduíche. Faz 4 aplicações antes, o paciente opera e faz 4 aplicações após. Isso tem variações, algumas algumas 4 aplicações a cada 15 dias. Então, 2 meses opera, depois mais 2 meses. Isso. Como alguns pacientes, metade dos pacientes não conseguem completar a quimioterapia depois de uma cirurgia, um número relevante. Tem muitos colegas que advogam que a gente deve antecipar, fazer toda a quimio antes, mas ainda não é algo standard assim, na literatura médica, não é um... Vale o raciocínio, tem um raciocínio que eu tenho, assim, de um modo geral, que a quimioterapia, ela está matando o que eu não estou vendo. Então, o conceito de que quando eu descobri um câncer no meu estômago, eu faço uma tomografia, tem um câncer grande. A chance de ter esse câncer espalhado é alta, mas os exames não mostram. Ainda a gente faz quimioterapia porque, como a chance é alta, deve ter células, às vezes, circulando pelo corpo. Às vezes até se implantaram já no fígado, ou no pulmão, ou num linfonodo, mas a gente não vê ainda nos exames de imagem. Acho que essa é a diferença do cirurgião e do oncologista, né? O cirurgião trata o que ele enxerga. O oncologista trabalha com probabilidade. Eu acho que deve ter célula circulante. Eu acho que o risco, a probabilidade dessa doença voltar é alta. Então, o tratamento todo do oncologista é baseado em risco e não só no que ele enxerga de fato. Então, a quimioterapia é como se a quimioterapia matasse o que eu não estou vendo, as células de câncer que eu ainda não vejo, e depois o cirurgião vem e tira o que eu estou vendo. Por que não faz o contrário? Como você explicou, senão eu tiro o que eu estou vendo, daí o paciente fica emagrecido, fica com a imunidade baixa, fica com dificuldade para fazer o esquema de quimioterapia, e daí aquelas células que antes a gente não via e que a quimioterapia tem uma chance de matá-las em definitivo, viram nódulos visíveis, e daí a quimioterapia também não vai ter a mesma eficácia quando são colônias tão grandes de célula. Ponto super importante. Eu acho que parece óbvio para nós, mas para o paciente que chega na tua frente com câncer de estômago e você fala, espera um pouquinho para operar, ele já quer, atira isso de mim agora. E você tem que ter uma paciência, explicar que fazer a quimioterapia, a chance de cura dele é muito maior do que operar hoje. É contraintuitivo, né? Dá a impressão de, eu descobri que eu tenho um câncer de estômago, opera logo. Porque você vai esperar para operar, vai me dar esse remédio que eu passo mal, opera logo. Mas cabe a nós, o cirurgião, o oncologista, todo mundo que trabalha ali com o paciente com câncer, dar conforto, explicar e estar do lado dele que com certeza ele vai colher bons frutos no futuro próximo. E o papel da quimio é exatamente esse, é evitar uma recorrência quando o tumor volta, né? Em relação à quimioterapia, é muito comum precisar do chamado Portocat, né? Não é toda a quimioterapia, acho importante colocar que não é todo paciente que vai fazer quimioterapia precisa desse Portocat. Tem algumas medicações que você pode tomar por comprimido, tem algumas medicações de quimioterapia que você pode pegar a veia e faz a quimioterapia, mas os esquemas mais fortes, como esse do estômago, FLOT, a gente precisa do Portocat. Então, qual que é o
contexto, né? O conceito, o que, que é isso? Imagina como se as veias fossem pequenos riachos. Riachos com um curso de água lento e pouca água. E vão se juntando para formar rios, como o rio Amazonas, é um oceano. E imagina que a quimioterapia que você vai fazer é um balde de tinta que mata os peixes. Agora, se eu jogo o balde de tinta no riacho, daí queima todo aquele riacho. Então, você faz essas quimioterapias mais fortes numa veia na mão ou no braço, ela vai queimando. O paciente sente, às vezes, queimando, e não só dói, como a veia acaba fechando. Então, você perde as veias. Quando você faz no Portocat, você punciona uma veia próxima do coração, a veia cava, a maior veia do corpo, aonde o fluxo de sangue é muito grande. Quando você vai jogando a quimioterapia, daí é como se você estivesse jogando aquele balde de tinta no rio Amazonas. O rio Amazonas não vai ficar verde. Aquilo vai misturar no rio Amazonas, vai ficar, não dá nem para sentir o gosto. Então aqui vai caindo na corrente sanguínea e já misturando. Então não queima, o paciente não sente dor e depois fica então circulando a quimioterapia até ela ser eliminada, às vezes pelo fígado, às vezes pelo rim, às vezes pela via biliar, tá? Pelas formas de se eliminar uma quimioterapia, enquanto isso ela fica circulando no corpo. O Portocat, então, a gente não coloca para todo paciente, mas é bastante comum no contexto do paciente com câncer, especificamente no câncer de estômago e de esôfago. É uma cirurgia de mais ou menos uns 40 minutos, onde a gente, hoje em dia, com a técnica que se faz, você punciona uma veia no pescoço, guiado por ultrassom, desce esse catéter até próximo do coração, olhando num raio-x, depois faz um pequeno corte, assim, próximo do ombro, uns 2 dedos, abre um espaço para colocar uma bolinha, que é exatamente o reservatório, uma bolinha oca, como se fosse uma bolinha em cima de um pirex. Você coloca embaixo da pele. Pirex. E por baixo da pele você conecta isso tudo. Então, no final, o paciente tem um corte pequeno, costurado, e se ele aperta, ele sente um caroço, né? Esse caroço é exatamente o reservatório que o enfermeiro punciona quando vai fazer quimioterapia. Tem alguns cuidados. Você, quando coloca um Portocat, a gente tem muito medo de infecção. Então, quando coloca o Portocat, a gente deve deixar um curativo estéril, geralmente por 5 dias. Então, a gente pede para proteger no banho, não fazer movimentos com o braço, não fazer musculação, ou jogar tênis, ou fazer trabalhos braçais. Depois de 15 dias, já costuma estar cicatrizado, né? Ainda assim, coisas muito bruscas com o ombro, tipo natação, ou sacar no tênis, ou vou pintar um telhado, que a gente fica exercitando muito o ombro, a gente deve evitar por pelo menos mais um mês, para estar bem inserido, esse catéter bem protegido, e o catéter pode durar anos, né? Tem paciente que às vezes não quer tirar o catéter mesmo quando já terminou o tratamento e ele quer manter porque não deixa de ser uma veia boa, né? É sempre uma veia fácil de pegar e uma veia que... Ele percebe que é mais cômodo ao longo do tratamento. É cômodo. Mas quando não precisa mais dele, então acabou a quimioterapia. Logo que acaba a quimioterapia, é muito comum precisar ainda de muitos exames. Então a gente acaba deixando... Os Portocats tem 2 tipos. Tem um tipo que você pode colher sangue por ele. Tem um tipo que não. Isso é uma coisa que precisa saber o paciente qual que ele pôs. Mas se ele colocou um que pode colher sangue, muitas vezes ele não quer tirar porque ele fica colhendo sangue pelo Portocat. Ele faz tomografia pelo Portocat, que também não é todo Portocat que pode fazer tomografia. Então, os pacientes precisam saber qual tipo que ele tem, qual tipo que ele pôs. Mas esses mais modernos é uma comodidade mesmo quando acaba o tratamento. Às vezes a gente não tira também, porque logo que acaba o tratamento a gente gosta de passar por um período de vigilância, né? Exato. A gente nunca fala que um paciente está curado quando acabou o tratamento de quimioterapia, né? A gente fala que o paciente está curado quando passaram anos sem tratamento e já acabou a quimioterapia. A maioria dos cânceres
5 anos, vale para o estômago e para o esôfago? Vale, mas como são tumores bastante agressivos, geralmente voltam em 2 anos. Então, Mas a se chance- passar 5 anos sem voltar, Tá você curado. fala que está curado Tá com curado. 5 anos. Ele, se não voltou em 5 anos, a gente pode assumir que não volta mais. Exato. Então a gente vai falar que está curado com 5 anos, mas geralmente a gente tira esse portocate depois de 2 anos. É muito pessoal isso, É né? muito pessoal. É. Vou nem colocar um prazo, porque eu conheço, cada um faz de uma maneira. É importante entender que você Pode coloca, tirar. você pode ficar anos com ele e você pode tirar quando já não está mais precisando, né? Quando você fica confortável, tanto o oncologista quanto o paciente ficam confortáveis em não ter mais o portocate, você pode tirar. Eu acho que é algo que é muito comum e muita gente tem essas Mas são dúvidas, coisas né? que facilitam a vida do paciente demais, né? É mesmo, algo- mesmo quando não é obrigatória a passagem de um portocate, quando é um tratamento prolongado, tudo. Minha impressão no dia a dia é que os pacientes vivem melhor assim.